E muito boa tarde a você que acompanha o Facebook da Bariri Rádio Clube, facebook.com/Bariri Rádio Clube, também a você que nos ouve através dos 570M da Clube. Seja muito bem-vindo, nós estamos hoje aqui na rua Valentim Cacciola. É do ladinho da Polícia Militar aqui em Bariri, próximo da rotatória, que engloba aí as avenidas 15 de Novembro, Orlando Beluso e também a vice-prefeito Sérgio Fursim. Neste local, nós tivemos um recape asfáltico recentemente. Poucos meses atrás foi feito um recape asfáltico aqui na Valentim Cacciola. Pois bem, poucos meses depois desse recape asfáltico, o asfalto começou a apresentar uma deformação, uma pequena deformação. E a gente veio até aqui, depois de ser acionado por um ouvinte, para poder mostrar essa deformação e também entrar em contato com a prefeitura para que acionasse a empresa responsável para fazer o reparo. A empresa responsável que fez o recape asfáltico aqui é a Yang Pavimentação aqui da nossa cidade. E a gente veio até aqui agora para poder acompanhar o serviço que foi terminado. Inclusive do meu lado está aqui o diretor de obras do município, Juliano Griso, que veio até aqui para atestar se foi feito o reparo da forma correta, se precisava fazer de alguma outra forma, de que forma ele avalia todo esse trabalho que foi feito aqui. Primeiramente, boa tarde, Juliano, prazer falar com você. Boa tarde a todos, boa tarde, Diego. A gente veio conferir aqui, a gente entrou em contato com a Yang Pavimentações e realmente o asfalto deu um pequeno defeito. Eles vieram aqui fazer o reparo, está feito, estamos aqui para averiguar se está tudo no conforme, né? A gente conseguiu ver que tem algumas ondulações ainda com relação aos reparos, né, Diego? Vamos entrar em contato novamente com a Yang Pavimentação para ela dar um melhor acabamento ao asfalto aqui, que é um asfalto recente, um asfalto novo, né? Aliás, só para a gente que está acompanhando aí agora, o Griso, poder entender, quando é feito um serviço de recape asfáltico, nesse serviço é feita uma contratação e no contrato é especificado tudo que a empresa que fornece o material, fornece o serviço, tem que oferecer, é isso? Exatamente isso. Em decorrência disso, tem toda uma responsabilidade com relação a isso, né? A gente vai entrar novamente em contato como eu lhe falei já, com a Yang Pavimentação, para ela melhorar um pouco mais o acabamento que foi feito aqui no recorte. Bom, o recorte você já viu aí através das imagens que a gente acabou soltando aí com a Mari, foi um recorte feito no local que deu o defeito, fez-se esse reparo e agora a via está com esse recorte aí. Esse recorte é normal? É assim mesmo que se faz o reparo, Juliano? É assim mesmo, a execução com relação ao conserto é esse mesmo. Só faltando um melhor acabamento nas bordas, né? Então, com relação a isso, a gente vai entrar em contato lá para ficar um pouco mais nivelado com relação ao asfalto anterior que estava aí. Tem também uma questão de espessura do asfalto, né, Juliano? Que é previsto inclusive em contrato. Isso já foi acompanhado pela prefeitura, está dentro dos conformes, não é nem questão de querer exigir uma qualidade acima, mas aquilo que está contratado, até porque tem que ter uma durabilidade esse serviço também, né? Exatamente, com certeza. Isso está no contrato e foi fiscalizado quando nós assumimos. A gente fez um levantamento de todos os contratos que foram feitos na gestão passada, inclusive porque tem muita coisa a ser paga, né, Diego? E a gente foi obra por obra, recape por recape, levantando tudo que se foi feito, os problemas em algumas obras de recape que foram detectados, né? E uma delas está aqui, que teve um pequeno problema, e por hora houve o conserto, né? Que pese que o conserto ainda não ficou perfeito, mas ficará. Quanto tempo a empresa tem responsabilidade sobre o serviço que foi prestado aqui, Juliano? Olha, é de 180 dias, se não me falha a memória. São vários contratos, com várias datas, né? A gente precisa pegar esse contrato em questão e ver se ainda está na garantia. Juliano, aproveitando a sua presença aqui para bater esse papo com a gente, na gestão anterior foi muito ventilado por parte do prefeito de um grande programa de recape asfáltico na cidade, em várias ruas do município. O recap foi feito aqui na Valentim Cacciola, teve uma outra rua lá nos altos da cidade, também do lado da caixa d'água, que foi feito, e depois, aparentemente, esse recap asfáltico parou. Por quê? Falta de documentação, né? São verbas federais, inclusive a licitação aqui está finalizada, mas como é verba federal, precisa os processos perante a Caixa Econômica Federal ser instruídos com vários documentos. E a gente está
juntando essa documentação, juntando as planilhas, juntando se realmente o processo licitatório ele é exequível, né? Se há execuibilidade no processo, dando essas informações para a Caixa, assim o governo federal libera o dinheiro para fazer os recaps, mas ainda depende de muita informação. A propósito, na época foi até divulgado algumas ruas, com nomes de ruas mesmo, que seriam recapeados. Haverá alguma mudança nesse cronograma que foi colocado no início, Juliano? Não há mudança nenhuma, uma vez que o contrato licitatório já foi encerrado, né? E as verbas destinadas para essas ruas. Juliana, mais uma vez aproveitando a sua presença aqui, a gente aproveita o momento para bater um papo aqui com o diretor de obras do nosso município, Juliano Griso. Juliano, nós tivemos também uma outra obra do município que foi suspensa, ou melhor dizendo, cancelada, que era a iluminação do trecho que vai do trevo da cidade até o bairro Garotinho. O prefeito Abelardinho assumiu e suspendeu essa obra. Por que isso aconteceu? A determinação do prefeito, fizemos isso, o prefeito Abelardo fez isso em todos os contratos, para ver a situação com relação aos contratos licitatórios, com relação às verbas, né? O prazo de término, de início e término das obras, né? E com relação a isso, ele tomou essa atitude para a gente analisar contrato por contrato para ver se está tudo corretamente conforme a lei determina. Isso vai ser retomado numa outra oportunidade? Esse contrato vai ser reativado, ser feito de outra forma? Como é que vai ficar? É uma determinação do prefeito, ele que a gente, juntamente com o jurídico, vamos decidir quais as obras que retornarão e quais obras que não retornarão. Inclusive, falando aqui para você que recebemos agora um apontamento do Tribunal de Contas com relação ao prédio, ao Elefante Verde da Santa Casa, uma obra que também foi parada, né? Teve essa notificação do prefeito Abelardo para a gente tomar pé da situação. Então isso foi feito em todas, não foi só com relação à iluminação pública na via. Tem alguma outra obra que você detectou como emergente na cidade, Juliano, que é prioridade, pelo menos para esses primeiros meses de gestão? Tudo é prioridade, né? O que a gente vem deparando aqui é um problema muito grave com relação à galeria pluvial, né, Diego? Isso me trouxe um grande arrepio com relação a isso, né? Porque a gente vê a falta dela na cidade, né? A gente vai priorizar nesse momento, estamos priorizando o estudo, o levantamento para a gente fazer todas essas galerias que são necessárias. Se não todas, uma grande parte dela. Tem muitos locais que existe a galeria, mas ela está totalmente entupida. Como é que se faz nesse caso? Tem que se arrancar tudo, Juliano? Não dá para desentupir? Tem que fazer a limpeza, né? Vamos fazer a limpeza. Estamos já levantando o número de galerias que a gente tem na cidade, quais precisam mais dessa limpeza várias vezes ao ano. E não só isso, né? A cidade cresceu, a tubulação que foi feita há 30, 40 anos era uma. Hoje você precisa de um escoamento de água muito maior, uma tubulação muito maior do que está debaixo da terra, né? Em decorrência do crescimento populacional da cidade. Bom, nós também temos aqui a presença do diretor de infraestrutura, o Gessé Lira. Vou aproveitar para pedir para ele vir até aqui bater um papo com a gente também. O Gessé, que ele é responsável pelo setor de infraestrutura do nosso município e diretamente ligado a esse setor está a operação Tapa Buracos, que vem sendo realizada no nosso município junto com a Obras, né? É meio que um bate-bola, né? Vai tocando a triangulação dos dois aqui. A gente vai entender um pouquinho desse serviço que vem sendo feito e qual a previsão de que ele chegue em todos os bairros da cidade. Primeiramente, boa tarde, Gessé, é um prazer falar com você. Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês da Rádio Bariri. Então, a gente tem uma programação, né, de estar fazendo esses tapas-buracos, né, e esses pequenos reparos que são pela cidade toda. A gente pegou os buracos que são mais das avenidas principais e agora nós vamos começar a fazer nos bairros. Gessé, o tapa-buraco ele é muito criticado às vezes pelo custo que ele tem e a durabilidade muito baixa. Haja vista que a gente já viu isso acontecer aqui no município. Algumas ruas que tem um escoamento de água muito forte, acabou se arrancando esse tapa-buraco que foi feito há poucas semanas. Isso tem alguma solução? Dá para se fazer de alguma outra forma que tenha uma durabilidade maior? Infelizmente, o que acontece é uma coisa paliativa, né? A gente está fazendo esses tapas-buracos assim de imediato, mas eu garanto para você que aonde foi feito e não choveu logo em seguida, ela não soltou.
Nós fizemos desde semana passada, duas coisas que influenciam o tapa-buraco. É a quantidade de água depois que foi feito, logo depois que foi feito o serviço, e a força da água. Se você olhar ali na Frisocar, nós fizemos aqui também na Perimetral, já faz mais de 15 dias e não saiu. Ontem teve infelicidade a gente fazer de manhã e caiu uma chuva, uma precipitação muito grande logo em seguida. Então o que aconteceu? Principalmente na Rua 7, onde ali a precipitação, a queda é muito grande. Então a velocidade da água, com mais a água, realmente acontece isso. Mas se não, ela dura vários anos, ela é bem aceitável em qualquer lugar no nosso país, né, no nosso tipo de serviço. Esse asfalto é feito como tem que se fazer realmente. Então é que dois fatores que influenciam, a quantidade de água e a velocidade da água. Isso infelizmente não dá para se prever. O certo é pegar dia como hoje, né, que não tem previsão de chuva, nada. Ontem apareceu, a gente não esperava aquela chuva de ontem, né? E a força que ela veio. Inclusive, um detalhe importante nessa operação tapa-buraco que está sendo realizada no nosso município é que está sendo usado, além do asfalto, também algumas pedras, dependendo da profundidade do buraco. Isso, embora seja padrão nos bons tapa-buracos, aqui em Bariri não acontecia antigamente. Vai ser um padrão a partir de agora, Gessé? É muito oportuna a sua pergunta, a sua fala. O que acontece? Tem alguns buracos que eles são grandes e se você só colocar massa, com o tempo ela vai amalgando e vai dando aquela deformação. A hora que você coloca essa brita número 3, que ela é maior, ela dissipa a energia do peso do caminhão, do veículo, em vários lugares. Então não fica amassado. Aquela ondulação. Isso, com ondulação, isso. Não acontece isso daí. Então a intenção nossa é manter isso. Manter essa qualidade. Essa qualidade, principalmente os buracos mais fundos, né? Os mais rasos a gente consegue até uns 3 milímetros, 4 milímetros, a gente consegue manter só a capa. Agora mais que isso é colocada a brita 3, que justamente serve para dissipar essa força do veículo. Por que demorou para iniciar a operação tapa-buraco no nosso município, Gessé? Então, o que acontece é que nós pegamos a prefeitura e os veículos estavam totalmente danificados, né? Inclusive agora que vai começar a chegar os pneus, que a gente fez licitação, tudo. Então a gente teve que devagar ir arrumando aos poucos os veículos, fizemos um diagnóstico do maquinário para saber o que estava acontecendo, né? Então tudo isso foi esses 30 primeiros dias, né? Lembrando que hoje é dia 19, né? 18. O tapa-buraco começou no dia 10. Dia 9, 12, foi semana passada. Então, praticamente foi esses 30 dias só para arrumar a máquina e já colocar ela para funcionar. Uma outra demanda também dentro do seu setor, Gessé, é com relação às estradas rurais. A gente sabe que a gente tem quilômetros e quilômetros de estradas rurais, se não me falha a memória, uns 400 quilômetros aproximadamente, só de estrada rural aqui no nosso município. E tem sido constante a reclamação da qualidade que elas estão, muitas delas intransitáveis. Qual que é a previsão de que essa manutenção chegue até esse local, até porque muito da produção rural tem que escoar por elas? Muito oportuno também a sua pergunta. O que acontece? Estamos fazendo uma parceria com alguns proprietários de indústrias aqui da cidade, né? E dessa indústria nós vamos conseguir fazer essa parceria de poder trabalhar junto com eles na recuperação dessas estradas. Então, primeiro também a gente está fazendo diagnóstico, segundo a gente está com plano de ação e agora, no finalzinho desse mês, já começa a fazer o tratamento dessas estradas, que a gente sabe que, principalmente nessa época, tem a parte de avicultura, de laranja, tem plantadores de vários tipos de agricultura, né, que acaba atrapalhando. Então a intenção nossa outra coisa também, como a gente falou, agora que o maquinário vai começar a chegar pneus, né, a partir de semana que vem, para poder até a patroa começar a andar, voltar a trabalhar, enfim, a gente conseguir devagar, nós vamos recuperando essas estradas. A gente só pede para a população, a gente sabe que vocês estão certos, tudo que existe essa preocupação, mas infelizmente a gente precisou desses 30, 40 dias para se readaptar e colocar elas para voltar a funcionar. Dá para se falar em data para esse início de manutenção das estradas rurais, Gessé? É agora, semana que vem. Semana que vem a gente começa. Inclusive com a usina dela coleta, né? Eles também fazem a parte da manutenção deles, por causa da escoação da produção deles. E nós vamos estar fazendo junto. Outro problema também na manutenção das estradas rurais é com relação à pissarra.
nós temos um local de extração de pissarra, mas que está bloqueado, infelizmente, devido a questões ambientais. Há pissarra no município para ser colocada nesses locais? Tem que ser comprada em algum outro lugar? Como é que está isso? Vai ser colocada pissarra? Porque também nivelar só e deixar no terrão vermelho, na subida não sobe nem trator. Então, na verdade, existe a nossa pedreira, né, aqui de Bariri, ao qual a gente tem a outorga dela até setembro, se não me engano. E o problema dela é que a parte solta, a parte mais mole da extração dela já foi feita. Agora a gente tem que um maquinário melhor e mais sofisticado, mais forte, vamos dizer, para poder tirar ela, entendeu? Então isso também a gente está fazendo esse estudo, esse diagnóstico da melhor forma que a gente possa fazer. A máquina ficando pronta, junto com a pissarra, junto com os outros órgãos particulares para fazer essa parceria para poder ajudar o município e os agricultores. O Gessé, ele veio até Bariri para substituir o Leba, né, que estava antes dele no começo da gestão. E a gente até fez uma entrevista com o Leba lá no barracão, mostrando a situação deplorável que se encontravam os maquinários e o local. Como é que está hoje, Gessé? Já teve alguma recuperação de veículos? Tem muito ainda a ser recuperado? Como é que está isso? Muito oportuna a sua pergunta também. O que acontece? Nós temos lá 29 máquinas. Dessas 29, estavam todas, né? Todas, elas estavam depreciadas. Ou faltando bateria, ou pneu, ou motor de partida, motor fundido. Enfim, nós recuperamos todos nesses 40, hoje é dia 19, como você falou, nesses 50 dias, a gente recuperou todas, só ficou 3 máquinas que estão com motor fundido. As outras estão todas recuperadas, só aguardando chegar o pneu para poder dar andamento nessa questão. Mas hoje o barracão já está diferente, inclusive o próprio portão de abrir e fechar foi colocado, foi tirado aquele mato que você colocou, né? Enfim, a gente deu uma revitalizada lá, ainda falta muito. Nós demolimos alguns lugares que estava inclusive o telhado caindo, sabe? Então... E faço até um convite, depois se quiser conhecer lá como ficou, a gente até para poder comparar, né? É importante fazer esse antes e depois para ver como é que está agora. Inclusive lá no barracão, aos fundos ali, tem o viveiro de plantas. Ele também foi recuperado já, Gessé, ainda não? Ainda não. O nosso diretor, o Juliano, ele já entrou em contato com o pessoal, tanto particular como do estado de São Paulo, para estar ganhando mudas e adquirindo outros tipos de mudas, né? Para poder reativar aquele viveiro e poder estar dando uma sustentação, principalmente para os pequenos proprietários, as pessoas da cidade, enfim, está dando uma revitalizada também nessa parte do viveiro municipal, mas ainda não foi. Obrigado pela participação, Gessé. Eu que agradeço. Obrigado também ao Juliano pela participação aqui com a gente, batendo um papo. Tomara que o nosso viveiro fique pronto logo, viu, Juliano? Porque até então ele era um viveiro de mudas de mato e tiririca, né? É verdade, você tem toda a razão. Estamos trabalhando para isso, junto com o Gessé, a Secretaria de Obras e de Infraestrutura é uma secretaria só, né, que pese que no papel ela é dividida, mas elas não andam separadas, né? São secretarias que são irmãs, digamos assim. Um trabalha sem o outro. A gente vai colocar de pé o viveiro, o Gessé colocou as máquinas de volta a funcionar, né? E vamos para cima, matando ponto a ponto da cidade. Eu sei que a pergunta que eu vou te fazer lá demora para ser respondida, mas só para a gente poder finalizar, para não dizer que eu não te perguntei. E as casas, Juliano, será que vem quando para a nossa cidade? Semana já está pronto o programa de demanda habitacional, que sem ele, como você sabe, a gente não consegue colocar um tijolo no chão, né? Isso é um pré-requisito, é uma matéria técnica que o Ministério do Desenvolvimento Regional exige de todos os 5.575 municípios do nosso país para se fazer conjunto núcleo habitacional. Então a gente vai soltar, espero que no começo de março, estamos fazendo os testes que são necessários e vamos soltar para a população fazer o cadastramento e com esses dados a gente vai até o Ministério do Desenvolvimento Regional requisitar as casas aqui para a cidade de Bariri. Há uma ideia de quanto é o déficit habitacional hoje da cidade? Primeiro não posso aqui ser leviano falar para você que vamos fazer 100, 200, 300, 1.000, 2.000, 3.000 casas. Eu dependo dessa demanda habitacional, desse instrumento que eu criei juntamente com a equipe lá em Jaú da Secretaria de Habitação para ter esse levantamento. Sem ele a gente não consegue estipular o número exato de casas.
Vale dizer que o Juliano é responsável direto pela chegada de mais de 3 mil unidades de habitacionais no município de Jaú, né? Então foi através da secretaria dele que essas casas chegaram até lá. Mas não é chegar lá e falar assim, eu quero tanto, né, Juliano? Tem que, se como falou, tem que trazer um estudo todo por trás, né? É uma parte técnica, é uma parte um pouco, digamos assim, chata, burocrática e um pouco demorada, para a gente fazer tudo o que é exigido por lei, tanto do Ministério do Desenvolvimento Regional como da Caixa Econômica Federal. Mas o resultado é muito bom. Depois que se concretiza, ele se realiza. Obrigado pela participação, Juliano. Obrigado a todos, obrigado a você, Diego. Maravilha, então a gente encerra por aqui com imagens de Mari Cristianini e Diego Santos para a Bariri Rádio Clube.